Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem a todos vocês que acompanham o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Hoje, no mês de setembro, estamos vivenciando o conhecimento sobre a Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, sobre, claro, nós vemos como que essa palavra vai ser sempre alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada. E hoje, então, mais uma vez, eu peço que você divulgue essa programação. Você tem, com certeza, o grupo dos amigos, dos familiares, o grupo do futebol, o grupo do teatro, o grupo do seu dia a dia. Então, manda esse link para que muitos conheçam um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos iniciando um mês muito importante para a igreja, que é o mês que ela pede, ela indica que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Então, este é o meu desafio para você, pessoal, e também para a sua vida de família. Buscar um livro da Sagrada Escritura para que você tenha nesse livro uma projeção de cultivar o espiritual. Ou seja, estamos agora no meio do mês, praticamente, de setembro, e espero que você já tenha começado realmente no primeiro dia, que eu fiz essa proposta, no primeiro domingo de setembro, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre escolher um livro, colocá-lo em prática na leitura, e aí, a partir disso, claro, conhecer um pouco mais sobre a bondade de Deus em nossas vidas. Irmãos e irmãs, estamos nesse mês de setembro agora nesse domingo dedicado à Santa Cruz. Foi ontem o dia 13, na verdade, mas hoje a igreja ela pede que nós façamos essa reflexão para compreendermos um pouco mais sobre o que é a cruz. Qual a motivação que a cruz traz para a nossa salvação? Qual o sentido que ela vai fazer com que eu, a partir de conhecê-la melhor, possa ter uma autenticidade na minha fé. Então quero trabalhar com você hoje essa questão de conhecermos um pouco mais sobre a cruz. Que não é, claro, uma condenação, mas uma passagem para que a partir dessa passagem, Deus, enquanto Pai, elevando o seu Filho, uma vez que ele venceu a morte humana, ele agora não morre mais. Ou seja, foi uma passagem para nós ganharmos a eternidade. Temos o que nós chamamos da cultura de compreendermos a condenação pela cruz. Naquele tempo, muitas pessoas aprendiam que a maneira de matar a outra pessoa, a maneira que a condenação existia, se passava por algumas etapas. E uma delas, claro, era a cruz. Então, por exemplo, temos o momento em que era muito válido o morrer por um esquecimento. Claro que, entre aspas, fazia de propósito. Veja, por exemplo, em José do Egito. Como que os irmãos queriam matá-lo inicialmente? Colocando-o dentro de um poço e dizendo, olha, ele foi esquecido. Depois tiveram a ideia de colocar a dimensão de que algum animal feroz o devorou. E assim, algumas etapas foram passadas até que chegaram na conclusão de deixá-lo no poço, mas se alguém pudesse ver e levá-lo, ou seja, comprá-lo para que ele pudesse não derramar o seu sangue. Depois, nós temos a outra maneira, que naquele tempo era muito cultural também, de matar a outra pessoa, que era por apedrejamento. Vejam, nos evangelhos, em vários relatos, temos que algumas pessoas foram condenadas à morte por apedrejamento. Prostitutas, por exemplo. Então, essa cultura de matar a outra pessoa, literalmente, não somente por palavras, essa cultura era muito válida naquele tempo. E claro, sempre em graus de dificuldades, vai existir um grau maior, que era então o da cruz. Uma pessoa que era condenada à morte de cruz era o grau mais elevado de alguém que pudesse ter feito um mal para a sociedade ou uma certa desobediência. Então a cruz veio para que as pessoas tivessem certeza que, olha, se aquela pessoa foi morta em uma cruz, foi colocada em uma cruz para ser crucificada, é porque ela realmente fez algo muito mal, muito danoso para a sociedade. Nos cabe então a pergunta: o que será que Jesus fez de mal, de tão mal, para merecer esta morte de cruz? Vejamos, ele, claro, já sabia que iria morrer. Isso é um fato. Claro que não sabia qual seria, o tipo de morte que ele iria sofrer. Mas a morte, sim, era certa para ele, porque, como ele falou, eu vim fazer a vontade do Pai, e ele já sabia da ressurreição, que ressuscitaria, para que
entrasse um novo Adão na humanidade, que pelo velho Adão entrou o pecado, a condenação, mas pelo novo Adão, que é Jesus, entrou então a salvação para todas as pessoas. Então, nesse caso, a cruz de Cristo é para nós o quê? O grande sinal de salvação. E mais do que isto, é o grande sinal de uma promessa que Deus fez para os seus, e essa promessa foi cumprida. Ela não foi esquecida no tempo. Ela não foi deixada de lado como muitas situações que alguns reis propuseram como sentido de mudança, mas que nunca colocaram em prática. Deus foi aquele rei justo. Deus foi aquele criador justo que dizendo, olha, eu vou levantar essa humanidade, ou seja, eu vou enviar a eles uma luz muito grande que vai dar alegria. Deus, com essa morte do seu filho, ele cumpriu esse grande preceito. E o mais importante é vermos que não foi naquele momento apenas. A profecia já existia há muitos anos. Ou seja, o pai enviou seu filho, o filho, conhecendo este envio e as suas designações, esse filho aceitou a obediência de Cristo, que o levou à morte, e à morte de cruz. Mas não foi uma obediência cega, foi uma obediência consciente, ele sabendo exatamente qual era a vontade do Pai. E por conta disso, irmãos e irmãs, que a morte então de cruz não passa a ser agora, no caso para Jesus naquele tempo, não passou a ser uma condenação. Para os homens injustos, sim, mas para Jesus Cristo, não. Era apenas o quê? A obediência do Pai, que ele estava colocando em prática para que todo o gênero humano pudesse encontrar a salvação. Irmãos e irmãs, para os judeus, a morte na cruz tinha um outro significado. Como disse agora há pouco, tinha várias categorias de condenações. Mas para os judeus, essa morte era aquela menos desejada. O motivo era este. Por que que tanto sofrimento que a pessoa fez para os outros, né? E ele poderia ter uma morte onde nem todos pudessem assistir, né? Acompanhar aquela morte. Porque no dia que eles iam matar alguém, primeiramente, um lugar muito alto, para que todos pudessem ver. A cidade era chamada, né, para assistir àquilo, que eles chamavam de espetáculo, ou até mesmo de correção. Como quem diz, olha, vejam este exemplo e não façam este exemplo que o homem fez. Por esse exemplo da condenação, vocês não farão o mesmo que ele fez, porque senão terão também, claro, a mesma condenação. Então era com uma espécie de corretivo para a sociedade. Então para o judeu, era muito complicado eles enfrentarem essa situação de que, olha, morri numa cruz, então porque o meu pecado foi gravíssimo, e mais do que isso, apenas se agravava mais, porque as pessoas estavam ali todas assistindo, como em um grande espetáculo. Então, esta era a pior condenação que um judeu poderia receber, ou até mesmo eles compreendiam que era a pior condenação que eles davam, né, para aquelas pessoas. Isso por quê? A morte na cruz, como sabemos, ela é levantada, a pessoa é levantada em um lugar alto, uma cruz. Isso iria expor a pessoa totalmente. A pessoa era exposta naquela praça pública para que todos pudessem ver quem ali estava, e em tom de zombaria todos falavam, olha, aquela pessoa merece o que está acontecendo agora com ela. Então, expor aquela pessoa a uma situação visível para dezenas, quando não centenas de pessoas. No caso de Jesus, nós vemos o quê? Expor um inocente. Eis a grande questão. Expor alguém que não fez nada para ter o merecimento que, segundo eles, era justo para aquele tipo de pena, aquele tipo de morte. Então Jesus, enquanto inocente, ele fez o quê? Ele suportou essa dificuldade, suportou tudo que foi imposto para ele, mas porque ele tinha o grande objetivo: fazer somente e unicamente, claro, a vontade daquele que enviou ele, ou seja, o Pai. Portanto, a cruz para Jesus foi essa vontade de Deus sendo realizada naquilo que ele mesmo, com plena liberdade, ele quis pôr em prática. Como quem diz, olha, eu recebi de vocês essa condenação, mas isso não aflige nada a minha condição de homem, de pessoa.
Inclusive, esse é o tema que os mártires passam para nós. Porque o que o mártir ele sintetiza na vida dele? Ele sintetiza que a vida que ele está naquele momento, que é a condição humana, é quase que um nada. Ele cuida, claro, do espírito, fazendo a caridade e não negando a fé, porque ele sabe que o espírito ele vai para a eternidade, a carne não. Então Jesus, com certeza, ele teve esse mesmo pensamento: olha, irão destruir sim a minha carne, mas a minha vivacidade, a minha coerência, a minha certeza do que o Pai me confiou, nunca isto será tirado da minha pessoa. E claro, ele sabia, como já falei agora há pouco também, da ressurreição. Então, sabendo disso, ele sabia claramente que milhares e milhares de pessoas iriam, por esse ato, encontrar a salvação. E aí, então, claro, nenhuma dor vai ser um momento de deixar de lado a promessa que Deus deu para ele. Nenhuma dor vai ser o suficiente para dizer: olha, não, essa dor é demais, eu não quero suportá-la, e depois perder centenas e milhares de almas, de pessoas que Deus confiou para ele. Que inclusive, na dificuldade, o que Jesus falou: Pai, eu não quero que se perca nenhum daqueles que confiastes à minha salvação, ou aos meus cuidados. Então percebemos o que, irmãos e irmãs? Que na cruz o homem se veste da certeza que Deus ali está com ele. Essa é a grande razão pela qual nós hoje, enquanto cristãos católicos, acreditamos que o sofrimento é uma passagem para nós um dia buscarmos também a dimensão celestial. Estarmos e nos encontrarmos com Deus, com o Criador. Esse face a face com Deus faz o quê? Com que nós tenhamos a certeza que Ele vai estar nos auxiliando nesse processo da cruz. Quando rezamos a Salve Rainha, nós rezamos assim em um momento, né? Neste vale de lágrimas. E realmente, a nossa caminhada terrena traz essa realidade, um grande vale de lágrimas, ou seja, de sofrimentos. Só que, irmãos e irmãs, a cruz, ou seja, esta passagem, ou seja, também a nossa morte humana, é para nós irmos para a eternidade. Claro, a salvação, cada qual ao seu tempo e ao seu merecimento. Mas a morte nos coloca nesse mesmo patamar. Irmos ao encontro de Deus para que esse encontro seja algo salutar para a nossa salvação. Então, a cruz é essa certeza de que nós estaremos um dia face a face com Deus. Quando trocamos a cruz, pelo sinal da morte, ou seja, de um sofrimento. Mas relembrando, o sofrimento para nós, ele vai sempre estar interligado com a certeza que essa cruz já levou o Cristo à plenitude, e essa cruz então fica agora sendo sinal de salvação para todos nós. E aí então, em respeito à nossa igreja, em respeito ao sofrimento que o Cristo passou na condição humana, nós, quando passamos em uma igreja, por exemplo, fazemos o sinal da cruz. Um gesto bonito que nos relembra que a cruz foi aquele momento ápice para nós deixarmos o mundo do pecado, o mundo terreno, e ganharmos, ou ao menos adentrarmos nesse mundo de salvação. E ao mesmo tempo, é claro, é uma referência que ali é uma casa sagrada. Então, o sinal da cruz que você faz quando passa, por exemplo, em frente à catedral, em frente à sua igreja, à capela do seu bairro, sem dúvida alguma traz essa certeza: eu creio que a cruz um dia vai me levar até a presença de Cristo. Irmãos e irmãs, a cruz é para nós olharmos também os nossos objetivos. Isso é muito importante nós compreendermos. Mas, padre, quais são os meus objetivos em relação a refletir sobre a cruz? Primeiro, é sabermos que, por eu ser cristão católico, não significa que eu nunca vou ter uma dificuldade. Isso porque algumas pessoas pensam: eu vou para a igreja e então meus problemas irão se acabar. Não, não é mágica. Todos nós temos uma cruz para ser carregada. Mas não que seja um peso, mas que essa cruz é o quê? É o nosso cotidiano. Que eu tenho que vencer sim as batalhas do meu dia a dia para um dia chegar à glória também. Esse é o significado. Ou seja, Jesus, pela dificuldade, pela dor, ele venceu aquele martírio, venceu a cruz. E depois, claro, veio a glória.
Então, quando eu falo vencer no meu dia a dia a minha cruz, é exatamente isto. É eu colocar-me à disposição de Deus, sabendo que eu tenho coisas boas e coisas não boas também, administrá-las de tal forma que em um momento do meu dia, da minha vida, eu vou então conseguir essa glória. Ou seja, vou passar do antigo homem, do antigo Adão, para o novo homem, o novo Adão, assim como Jesus fez para nos colocar nesse patamar da salvação. Depois, aceitar a minha conduta de vida. Muito importante isso também. É eu saber que na minha vida as dificuldades elas existem para quê? Para que eu possa superá-las. Eu sempre coloco em prática no pensamento o quê? O ouro. O ouro é bonito quando está trabalhado, sim, ele é desejado também, mas quando ele está na terra, bruto, ninguém gosta, ninguém quer, ou poucas pessoas reconhecem que ali é um pedacinho de ouro, ali é uma pepita de ouro. Mas depois que ele passa por todo o momento de dificuldade, entre aspas, né, apenas para compreendermos, ou seja, ele é lapidado, ele é quebrado, ele é passado no maçarico, ele derrete, ele é misturado com outras coisas para dar maleabilidade nele, ele se torna algo desejado. Então o cristão também, aceitando a sua conduta, ele tem que passar por essa flexibilização também. E aí sim, após vencer todos esses obstáculos, eu vou então estar dizendo o quê? Eu gosto da igreja, eu estou na igreja, não porque ela tirou minhas dificuldades, mas porque ela me ensinou a superar as dificuldades. Vejam, numa linguagem espiritual, por exemplo, uma família que tem uma dificuldade com algum filho, por exemplo, ou vamos tratar de algo muito grave já, morre alguém em uma família. E essa família não tem nenhuma participação em nenhuma igreja. Apenas está no seu dia a dia, mas não tem nada de procura de vida comunitária. Morre uma outra pessoa de uma outra família. E essa pessoa, essa família, aliás, ela tem conduta de comunidade. Participa semanalmente das missas, das pastorais, enfim. Vejam, a dor de perder alguém, ela é igual para todo mundo. Sem dúvida alguma, é uma condição humana que todos nós sofremos de maneira igual. Claro, cada qual com a sua proximidade, cada qual com como vivia com aquela pessoa, mas o sentimento da perda é igual para todos nós. Agora, a intensidade sim que muda a cada pessoa. Então, nesses dois exemplos que eu dei, aquela família que tem estrutura de comunidade, não tenha dúvida, ela vai conseguir superar o luto. Agora, aquela família que não tem nenhuma caminhada de espiritualidade, de família, aliás, de comunidade também, ela vai sofrer muito mais. Porque o impacto da perda vai ser igual para as duas famílias, mas a condição de como esse impacto vai sendo colocado no seu dia a dia, isso que dá toda a diferença. Então é importante demais que a gente tenha comunidade, que a gente seja comunidade, que a gente viva intensamente uma comunidade. Porque dessa forma, nós vamos sempre vencendo os obstáculos que a vida coloca para nós. Então é nós o quê? É transformarmos nossas dores em uma ida para Deus. Nesta ida para Deus é eu saber que a minha caminhada deve ser sempre apresentada para Ele. Aqui está a grande importância da nossa oração diária. Acordar cedo, lembrando sempre já de Deus, oferecendo para Ele o seu dia. Eu lembro aqui do nosso saudoso Dom Albano. Sabe que eu gosto muito do nosso saudoso Dom Albano porque naquele tempo de seminário ele que me instruía na minha caminhada, no meu dia a dia como diretor espiritual também. E ele sempre deixou isso muito bem claro nos retiros que pregava para nós enquanto seminaristas, dizendo que, olha, que vocês, quando forem dormir, tenham clareza que a última lâmpada, a última luz, aliás, a ser vista antes do sono é a luz do sacrário e não a do computador. Então vejam que riqueza que traz para nós quando nós aceitamos e colocamos Deus como aquele que vai nos direcionar, nos impulsionar para uma caminhada santa e justa. Isto por quê, irmãos e irmãs? Porque com Ele a gente vence, sempre.
com Ele, com Deus à frente, sempre a gente encontra uma perspectiva diferente para nós nos projetarmos na caminhada. E isso é muito importante. Projetarmos-nos em Deus para que Ele realize em nós aquilo que é próprio, que Ele deseja para todos nós. Então, irmãos e irmãs, rogo mais uma vez a Deus que nesse mês de setembro você busque intensamente compreender a palavra de Deus. Rogo mais uma vez, escolha um livro bíblico. Leia um capítulo ou 2 por dia, para quando chegar no dia 30 de setembro você possa dizer: eu concluí a leitura e aprendi isso sobre este livro. Seja pessoal ou familiar, ou seja, os pais que reúnem os filhos à mesa para lerem, compreenderem, discutirem e porem em prática depois o que a palavra ensinou para cada um de vós. Então, mais uma vez, que Deus abençoe muito a sua caminhada, a sua família, esse mês de setembro, que é um mês de conhecimento bíblico, para que a palavra dele sempre possa nortear a sua caminhada e todos os seus passos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.